Salve, salve, meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasol quem vos fala. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu trago operações que fiz aí no dia de hoje, no dólar WDO 20 V22 e no WIN WNV22 também, mini índice. Beleza? Então, seja grato. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscreva, curta, compartilhe o conteúdo do canal com quem acredita que possa tirar proveito. Deixe o like, pois vai ajudar bastante. Comenta alguma coisa aí também, porque eu fiquei sabendo que se tiver comentários também, o YouTube começa a entender que possa ser um conteúdo relevante. Tem até um cara que eu esqueci o nome dele, mas no próximo vídeo eu falo. Ele até fala, escreve qualquer coisa aí, bate com a cabeça na tecla aí, escreve qualquer coisa no comentário só para dar essa força. Enquanto eu falava aí, deixei a tela lá, né, do diário para ver possíveis alvos. Então ele abriu bem em cima do ajuste ali, né? Enfim, acima do ajuste a gente pensa em compra, abaixo em venda. E bora lá, vamos ver como desenrolou, né? Mas antes, voltar e dizer que o intuito aqui é de trazer de forma transparente os resultados que tem aí nas minhas operações, que uso como base o setup, a regra de coloração que desenvolvi o operacional gas. E o intuito do setup é ajudar o trader iniciante, tirando um pouco a subjetividade do mercado, enquanto vai ganhando tempo de tela. Porém, o setup, né, ele se mostra bem interessante no longo prazo, mas muito mais importante que o próprio setup são as regras, as disciplinas, né, a disciplina que você precisa ter, limitando a sua perda diária. Afinal, a única coisa que está sob o nosso controle nesse mercado é o quanto podemos perder. Então, se você operar demais, não estipular um limite de perda, no dia que vier estiver muito ruim, você vai perder tudo que você tem. E o mercado é sazonal, né? Eu vi até um vídeo, apareceu para mim sem querer lá no YouTube, eu assisti, né? Fala sobre a sazonalidade do mercado, que tem setups muito bons, resultados interessantes, porém, em determinados períodos ele acaba apresentando resultados um pouco ruins, né? Abaixo do normal. E ultimamente aí a gente vinha tomando muito stop, e graças aos comentários, né, que foram, o pessoal foi fazendo, uns apoiando, outros criticando, mas faz parte, né, me fez eu sair da zona de conforto e começar a buscar estudar mais e tentar começar a implantar filtro, né, com análise de preço, né, sei lá, é uma confusão, análise técnica, análise, sei lá, mas estou estudando aí. Essa busca também me fez conhecer aí um cara que já está há um tempo no mercado, mas eu não conhecia, o Eduardo Moraes. E tem um conteúdo fantástico, né, que ele mostra no REM com uma forma simples de interpretar a teoria de Down. E se também tiver disciplina, né, e se estiver disposto a pagar o preço, né, porque nesse mercado não dá para ganhar todos os dias. Então, com a disciplina de você limitar suas perdas, trabalhando com capital adequado, né, é possível vencer sim. Então, bora lá pro dia de hoje. Seja grato, né, como eu coloquei na thumb aí. Hoje estou feliz, bastante feliz, não é pelo resultado, já tive resultados financeiramente no mercado já maiores, também já tive resultados bem piores, né? Mas enfim, o motivo de toda a felicidade é porque estamos no caminho, não sei, né? Muitos podem dizer que talvez tenha sido sorte, né? Mas enfim, eu estou começando um pouquinho, mas a gente está começando a ter resultado no que está estudando, né? Como eu sempre falo, não sou um trader profissional, sou um trader iniciante. Sou por formação engenheiro mecânico. Desse meu trabalho, da engenharia, que eu tiro o meu sustento da minha família. E o mercado, por hora, é uma ideia de ter um complemento e quem sabe um dia poder viver dele, né, com qualidade, né? Mas para viver do mercado com qualidade, o que mais interessante desse mercado é que ele te dá disponibilidade de liberdade de tempo e a geográfica, desde que você consiga atingir a consistência e ter a liberdade financeira, né? Então, se você fala em tempo e localização, você não pode se tornar um escravo do mercado, né? Então, limite também um horário, é muito importante que você tenha um horário para operar, né? Opere, sei lá, eu opero das 9 ao meio-dia. E nada, independente do que aconteça, eu não volto. Às vezes eu olho a tela aqui na parte da tarde, dá vontade de clicar no botão. Muitas vezes daria certo, né, que você ganharia mais, você recuperaria um prejuízo que tivesse pela manhã, mas muitas vezes também você maximizaria suas perdas. Então tenha muita disciplina. Isso daqui não é um jogo, não é brincadeira, é uma profissão como qualquer outra, então estude, né?
estude bastante e fique próximo das pessoas que te apoiam, né? Vão ter muita gente que vai falar que isso daqui é só sorte, que você vai perder dinheiro. Óbvio que se você não estudar e não se preparar, a probabilidade de você perder, ela existe, né? Porque é um mercado bem alavancado, te dá ganhos rápidos, né? Mas também você paga um preço, né? Você se expõe ao risco para isso. Então, mas com disciplina é possível sim. Então, como a gente fala de gratidão, quero agradecer aqui primeiro meu primo Luan, que quando ele viu que eu estava estudando esse mercado, ele foi o primeiro a incentivar e dar um maior apoio. E depois agradecer também um cara que foi fantástico, está sendo muito importante na minha trajetória, na minha vida aí, independente de qual seja o resultado do futuro, mas tenho fé que vou vencer. É o Leandro Moura. Eu falei, o meu companheiro de jornada aí no mercado. Não conheço pessoalmente, conheci ele através do canal, né? Ele caiu aí no canal, gostou de alguma forma do setup, da forma como eu mostrava, testou, viu que apesar de alguns stops quando o mercado não está muito bacana com a gente, ele viu que é interessante, né? E um cara que me ajuda bastante, né, com os comentários, está sempre apoiando, sempre empurrando, ajuda, entrou junto numa empreitada aí para desenvolver uma ferramenta de backtest, né? Pô, então são pessoas que te empurram para cima, né, cara? Então é agradecer mesmo, né? E aí agradecer de forma geral pessoas que nem me conhecem também, que o Stormer, Palex, o Ogro lá, o André Machado, o Eduardo Moraes, o cara lá do Educatrader também, Barão do Mercado, que também me passou conhecimento sobre Fibonacci, o professor Marco Aurélio, importantíssimo, quando você começa a tentar e entender, você vê que faz sentido. O Marcelo Ferreira da FiMate, porque nos vídeos gratuitos dele lá no canal também passa bastante coisa sobre disciplina, sobre comportamental, né? Ele fala, não seja mão de alface, né? Mas é verdade, você tem que. Ele até fala, né? Você não pode comer igual passarinho e cagar igual elefante, né? Desculpa o termo chulo, mas é isso aí. Então, você é muito corajoso na hora do stop e na hora do gain você puta zera. Hoje vocês vão ver na hora que mostrou o dólar, teve duas operaçõezinhas que eu entrei, que talvez não tivesse ter entrado, e zerei na mão uma lá no 0 a 0, né? E outra que já estava dentro do operacional mesmo na proteção, tirou um 0 a 0 e depois foi lá e ainda não vi se teria pego o alvo, mas enfim, teria melhorado a situação. Então já tô estudando, mexendo na estratégia aí para aumentar os pontos, né, para essa proteção. Hoje eu estou protegendo, avançou 8 pontos eu estava protegendo, mas eu vi que fecha só 2 candles, ele volta a violino e busca, né, o Renko lá, né, o box do Renko. Então o interessante é assumir um risco maior, tomar um risco maior, né, quando vier o stop, mas deixar o mercado andar um pouco mais antes de da proteção. Então, falado tudo isso, né, mais uma vez, obrigado, né, devo ter esquecendo alguém, tem o cara do mercado também, tem bastante conteúdo interessante, né, e tem muita gente boa aí, que disponibiliza vários conteúdos aí, então corram atrás, estudem que é possível, beleza? Então vamos lá, chega de lero-lero, chega de birubiru, né? Vamos pro que interessa, que são as nossas entradas. Avancei aqui, como eu sempre falo, no longo prazo, né? Às cegas, operando executando o sinal. O setup se mostra interessante, porém, devido aos últimos stops, aí comecei a tentar filtrar melhor essas entradas. Então, como eu já tinha falado lá no começo, bem numa região de pivô lá do dia anterior, deu um sinal de venda, não executei, tá? Então eu até medi ali, pensei, falei, pô, tá contra o pivô, acabei de ver lá que acima era compra e abaixo venda, e ele tá numa região que possivelmente pode enroscar. Fiquei medindo ali, aí o mercado começa a avançar, você fala, puta, vou entrar. Não vou entrar, puta que pariu, aí se gera... Mas enfim, como teve dias aí que já estou fazendo, estudando, vi uma região forte ali, se o mercado fosse sem minha paciência, né? Uma frase que eu já ouvi, né? Do André Machado, que ele fala, né?
Melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro. Melhor o mercado ir sem você do que você entrar, o mercado voltar e te estopar, né? Então vamos começar a fazer isso, né? Outra coisa que é muito importante que ele fala, né, que a tendência é sua amiga, então operar sempre a favor da tendência. Todos os traders falam que é a melhor coisa que a gente tem a fazer, então vamos tentar também fazer isso, né? Mesmo aí sendo uma operação a favor da tendência, né, porque as médias ali para baixo, mas numa região enroscada que ele pudesse vir retestar aí, né, a região do 76 lá, é o que eu falei, a gente vai estudando. Então, através do Barão do Mercado, ele tem um canal também aí no YouTube, ele fala do Fibonacci, né? Eu conheci ele quando eu fazia umas lives aí operando HK, e aí eu conhecia, eu tracei lá na tela, não ficou muito adequado, mas eu tracei no último topo, né, do dia anterior, que estava perto do fechamento de ontem, com o primeiro fundo que ele deu oportunidade ali no Candle 2. Então você traça mais ou menos o Fibo ali. Qual que é o que pode acontecer? Ele romper ali o 100, enroscar no 111, depois vir retesta o 100 e volta a cair, ou ele pode subir, romper o 76, e se romper e confirmar o rompimento do 76, ele busca lá o 23, lá do Fibo. Ou ele pode testar o 76, voltar a cair, e buscar aí depois as novas regiões aí de 111 e rompendo, buscando lá 141, 161, aí vai aí por diante, né? Então, como eu sempre falo, que eu sou um trader iniciante, também não sou comunicador, né? Então, se ficar às vezes um pouco enrolado, tem um pouquinho de paciência e boa fé que dá para entender, né? E não sou um trader profissional, não estou vindo aqui para ensinar, né? É apenas compartilhar o que eu penso, e compartilhando o que eu penso e me expondo aqui diariamente para o meu diário de trader aqui online, em vídeo, né? Eu posso depois rever as cagadas que eu cometo, os acertos, para ir balizando. E dou margem para quem tiver muito mais conhecimento aí, quem tiver mais conhecimento que eu, poder vir comentar e falar, ó, nesse ponto que está certo, nesse ponto está errado, faça isso e vai ajudar. Então é sempre importante, né? Então também estou dando uma estudada na média de 72, com 17, que o Edu fala que é uma média muito importante também, que baliza bastante o mercado. Mas enfim, é tanta informação que a gente tem que ir aos poucos, senão daqui a pouco a gente traça tanto suporte, tanta resistência na tela, que você vai ficar olhando para a tela e não vai ter região para operar, né? Então, certeza nesse mercado não temos, né? Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, mas quando a gente segue a risca uma forma de operar e repete todos os dias a mesma coisa, óbvio que dentro de um setup validado, a probabilidade de sucesso ela é maior. Então a gente trabalha sempre com a expectativa e as probabilidades de algo acontecer. Então é importante estudar. Gráfico parado, eu era meio preconceituoso, né? O gráfico parado é fácil. Sim, realmente, você vendo o gráfico parado fica mais fácil, mas é com o gráfico parado que você vai estudar e vai treinar a sua mente, né? Treinar suas vistas para bater o olho e ver algumas situações que só o tempo de tela vai te mostrando, né? E mesmo assim, muitas vezes você vai entrar e vai estopar e faz parte, né? O stop faz parte, né? Se dizem, né, a tendência é sua amiga, tenha certeza que o stop é o seu anjo da guarda. Então não opere, pelo amor de Deus, sem stop. Evite operar setups com reversões infinitas e preço médio infinito, a não ser que você tenha muita grana. E mesmo assim existe a probabilidade de dar muito ruim, né? Ele dá muito certo, mas o dia que dá ruim ele te arrebenta. Então, ultimamente eu ando muito falador, os vídeos estão falando gigantesco, mas faz parte. Assiste lá, clica na engrenagemzinha do YouTube, põe lá velocidade 2 do Creu e acelera. Vai acelerando caso tenha interesse. Mas deixa o like, comenta alguma coisa, ajuda a gente aí. Aí adiantei bastante aqui, né? O mercado, como eu falei, ele foi lá, não chegou a testar a região de 7,6, mas não rompeu a máxima do dia de hoje. Começou a cair, deu uma enroscada no 100%, segurou exatamente lá no 111, né? Voltou no pullback lá no pivô, né? Aí eu tracei mais ou menos uma linha tendência de baixa ali, né? E testou média, veio up, e aí você vai estudando, você vai... Putz, cara, é embaçado, porque começa a entrar a subjetividade, e para que se torne objetivo, né? Depois de muito tempo estudando, aí eu acredito que começa a ficar um pouco mais fácil. Vamos ver, né? Eu tenho já pouquíssimo tempo, né? Mais 2 anos no mercado, e é difícil, tem que estudar, cara. Se não se arrebentar de estudar, o negócio barato fica louco, né? Mas enfim, depois que ele já estava numa tendência de baixa ali, com topos e fundos, também dava na tela auxiliar aqui, dando uma olhada no Renko.
No Renko tinha dado vários pontos claros de entrada aí no índice, né, quanto no dólar. Depois eu trago o resultado do dólar. Aí depois que ele testou, ele rompeu lá o 111 de novo, né? Retestou ali, rompeu a mínima de ontem, né, que é a segunda linha azul, que é um prior code do fechamento lá, que está na tela, é um indicador. Aí o candle 22, ele vai lá, testa de novo ali, tá vendo? Ele desce, enrosca, ele vai, testa na média de 9 junto com 11,8 e fecha daquele jeito ali, né? Aí ele vai o candle 23, testa o fechamento, ele não consegue superar o topo anterior. Então, pelo que eu estou estudando também, uma entrada seria aí no rompimento da mínima do candle 23, né? Ou do 22, com stop acima do candle 22. E aí o alvo pode ser no 141, 161, né? Aí depende de cada um, ou buscar 1 para 1, 2 para 1, depende de como você trabalha. Candle 24 aí perto do fechamento ele deu um sinal de venda, já bem próximo do 141, que seria um dos primeiros alvos aí que pode dar enroscada, mas enfim, pensei, falei não, vou fazer a entrada, pois a tendência está forte, entrei, né? O ideal é que meu stop ficasse lá acima do 22, né, do candle 22, porque ele pode só subir dar uma violinada ali. Eu até movi sem querer, fui ajustar a tela ali. Mas o ideal é que ele ficasse acima do 22, só que aí eu teria aí quase 400 pontos de stop, né? Então, aí eu teria que diminuir a quantidade de contratos, como eu entrei com 5 contratos, da forma como eu opero, né? Falei, vamos que vamos. Na tela do Renko eu olhei, falei, caraca, que eu devia ter visto antes, porque tava esticadaço lá no Renko, né? Eu falei, puta que pariu, ele vai voltar na média, e se ele voltar na média, ele vai me estopar, né? Se ele voltar exatamente ali na média, por mais que depois ele continue, ele vai me violinar e vai descer, mas eu falei, não vou mexer o stop, porque é a disciplina, eu não posso, se eu for começar a operar desta forma, né, olhando mais região de preço, aí eu tenho que entrar com menos contrato, então, né, para poder o stop encaixar no bolso. Então deixa eu adiantar aqui para vocês verem o sufoco aí. Então olha aí, o candle 26 voltou, né, começou a dar um calor, eu falei, ferrou, ele vai me estopar e vai continuar descendo. O que fazer, né? Aí olhando o Renko, mais ou menos nesse momento aí no candle 27, ele deu uma pancadinha para baixo. E o Renko já tinha feito uma pernada lá, né, desceu, subiu 2 box para cima, quase que me estopa. E aí ele inverte o Renko para baixo. Aí eu falei, puta que pariu, maravilha, né? Porque pelo que eu tô estudando lá no Renko, na tendência, quando ele faz essa reversão lá no 15R do Renko, tá? No índice. Porque senão ele fica muito. Tempos menores eu não curto muito porque ele me atrapalha muito, né? Os candles menores ele dá movimentos, muito zigue-zague. Então eu não consigo enxergar direito. Então nesse momento, quando eu fecho o candle 27, inverteu o Renko, falei, da hora, top, porque meu stop aí sim ficou posicionado. Se voltasse, estopasse é porque a probabilidade de uma reversão seria grande, né? Mas graças a Deus contei com um pouco de sorte aí. E mais uma vez vai ficar um vídeo longo, paciência. Assiste na velocidade 2 do Creu. Como eu já falei, clica na ampulhetinha ali na engrenagem e põe velocidade 2. Chegou de novo e violou a região de 141. Falei, então é a hora de eu proteger. Então eu fui lá, não apareceu arrastando a tela, eu arrastei pela outra, rápido, né? Eu arrastei pela outra tela. Eu falei, bom, já vou proteger no 0 a 0. Porque ele chegou numa região de 141, ele podia testar de novo ali e voltar a subir. Então, protegi a operação, arrastei o alvo ali para um 161, né, o último contrato que eu pego com 500 pontos, eu arrastei para 605, que é lá perto do 1618 de Fibo. Falei, bom, se ele realmente romper aí essa região de 41, ele vai poder buscar. Já estava protegido, mantive o meu primeiro alvo nos 300 pontos para poder garantir um valor caso ele chegasse. E o segundo alvo eu coloquei onde era o terceiro geralmente, com 500 pontos, né? E aí, a partir de agora,
é aguardar. Assim que ele, se o mercado der chance de pegar os 3 contratos, que graças a Deus pegou, um tique a partir dali ele começa a utilizar aí do enforca gato, a estratégia batizada, né, que é o trailing stop, batizado pelo Leandro Moura como enforca gato. Beleza? Vou até mostrar o que é enforca gato para não é nada contra os animais. Então aí nesse momento pegou aí os 300 pontos, percebam, a cada tique que o mercado for descendo a partir daí, ele vem estrangulando a operação, deixando aproximadamente 150 pontos do preço, tá? Então quando ele chega em 301, ele traz ali para 150, e conforme ele for descendo, ele vai estrangulando. Ora certinho, ora ele varia, mas é da própria configuração do Profit, né? Isso daí é automático. Então aí está na tela aí, ó. Esse é o enforca-gato, né? Uma abraçadeira. Vulgarmente, vulgo enforca-gato, conhecido aí popularmente como enforca-gato. Né? Porque essa abraçadeira, não sei se você já pegou ela na mão, já, você vai estrangulando, você vai puxando, depois por nada nesse mundo você consegue abrir, só cortando, né? Então conforme o preço for descendo, né, que vai acontecer agora, para vocês verem aí, essa abraçadeira vai fechando, então por isso que ele batizou como enforca-gato. Creio eu que seja por causa disso, né? Vai enforcando. Então a gente vai estrangulando, a gente vai descendo o nosso stop gain de acordo com o movimento do mercado, né? Então atingiu 300 pontos, 300 pontos e um tique, ele já começa a puxar o nosso stop gain. E assim vai, né? Até ele pegar os nossos alvos ou voltar e tirar no stop. Uma outra forma que pode fazer de repente, né? Eu deixei os alvos ali porque eu acreditei que ele pudesse bater e voltar, mas de repente se tivesse mais alvos, pode até deletar essas ordens de saída, né? Deixar só o stop gain ali e sair na hora que voltar, né? Vai deixando o mercado torando. De repente dá uma sorte, pega uma tendência, ele desce mais 1000 pontos numa pancada só aí. Beleza? Você aumenta o seu lucro, mas como eu não preciso ganhar todo o dinheiro do mercado, né? É devagar e sempre. Ó, foi estrangulando. Então deixa eu adiantar aqui para não ficar tão mais longo do que já vai ficar. Aí deixei aqui rapidinho só para ver que o Candle 29 ele foi lá, pegou nosso quarto contrato aí, no que seria o nosso segundo alvo do dia, em 505 pontos. E aí ficou a 15 ticks aproximadamente de pegar o nosso segundo alvo lá, voltou e nos tirou aí com 430 pontos, né, no trailing stop, beleza? Então, puta, resultado muito bacana pro dia de hoje, né? Fiz a análise que eu achei coerente, né? Esperando dar o sinal, mas entrando nos finais que eu achasse que fosse coerente. Deu certo, né? E se eu começo já a colher frutos, né, dos estudos, não sei, vamos ver, só o longo prazo, né? Só o tempo dirá. Se é sorte ou realmente já tendo resultado aí dos estudos, né? Desse tempo aqui estamos estudando. Sempre estudei, né? Mas a sequência de stop aí de um mercado esquisito que vinha acontecendo me fez sair da zona de conforto e mergulhar de novo de cabeça nos estudos, reler alguns livros, ver aí para poder tentar entender melhor e filtrar isso daí, para não ficar só apertando os botões, tentar melhorar e maximizar os resultados que já são bons. Aqui só as marcações que eu fiz, né? Mas já falei sobre isso daí, né? O primeiro sinal deu bem no pivô, então não fiz. Depois ele rompeu, retestou. Aí seria uma venda ali, podia ser uma venda ali, arriscar uma venda embaixo do 17, stop acima. Aí o alvo fica com cada um, mas aí depois ele foi romper o fundo do dia anterior, mais a 111. No reteste ela desceu, deu o sinal, então por isso resolvi fazer, tá? Porque acreditei que o mercado fosse, né,
a minha expectativa é que o mercado fosse. Certeza? Não temos. Podia ter entrado e do momento que entrou ele voltou a tomar um calor ainda ali, né, porque o stop mais curto do que realmente devia, né, mas dentro do operacional é o que cabe aí na mão. Ali pegou os 300 pontos, depois buscou 500 e pouco, tirou nos 430, beleza? Então vamos adiantar aí. E aí, como eu venho fazendo nos vídeos mais recentes, né, eu vou trazer para mostrar os resultados do dia de hoje no dólar, tá? Que eu estou operando lá por Renko. Estamos dando uma estudada aí, né? Então tem o Gaza Clouds aí, só uma regra que eu criei com cruzamento de médias, tá? Só para dar uma visualmente dar uma destacada e enxergar, né? Óbvio que às vezes eu vou arriscar umas contratendências pelo que eu estou estudando, mas a ideia é que a maioria das operações eu faço sempre a favor. Então, tá a nuvem verde, eu vou fazer só as compras, mas ainda estou estudando o tamanho da nuvem ideal ali para ir adequando ao meu operacional. Ou estou operando no 8R. Ó, não está o WDO no fundo. Depois preciso colocar a marca d'água. Estou operando no 8R porque os tempos de Renkos menores, os boxes são muito rápidos, né? E acaba ficando um zigue-zague lascado, parece um eletrocardiograma, eu não consigo entender nada. Não que eu entenda tudo disso, né? Mas enfim, então o mercado abriu ali, já com aqueles boxes lá que não é operação, né? Já na abertura ele dá o que seria o gap, né? Fez um fundo, né? Que já estava maior do que um topo maior que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior, então fiz a entrada ali, stop abaixo do pavio, no alvo ali de 11 pontos, que dá aproximado para o 8R, tá? Com um alvo ali 12 pontos. Então ele foi e buscou. Se tivesse esticado, né? Podia ter um valor melhor. Mas não fiz, peguei os outros com paciência, estamos estudando ainda. A melhor forma de sair e conduzir o trader. Aí o mercado foi, desceu lá, fez pivôzinho de novo. Comprei ali quando ele inverteu para cima, só que dessa vez ele voltou. Então ali 2 candles abaixo, pegou os 11 pontos, estava abaixo do stop, né? Estopou então a operação. Então eram 2 operações, 12 pontos de gain e 11 de loss. Então estava 1 ponto positivo. O mercado ele voltou a descer ali, né? Fez um fundo ali ainda maior do que o fundo anterior. Então fiz a compra acreditando ainda na tendência de alta. Stop embaixo da reversão. O alvo seria onde está aquela seta vermelha. Só que como eu estou usando agora com 8 pontos, ou seja, abriu o terceiro quadradinho, terceiro box, eu já estou protegendo a operação no 0 a 0. Chegou em 11 pontos, 11,5, o alvo é 2, chegou em 11,5, ele traz para 6 pontos do preço. Aí ele voltou, violinou, tirou com 5 pontos, né, porque ele dá uma pancadinha, a hora tira um pouco para cima, um pouco para baixo. Depois foi e pegou o alvo. Aí, outro esquema, subiu, tocou lá na nuvem, inverteu o Renko, continuei acreditando na tendência de alta, topo maior e fundo maior do que os anteriores. Só que aí eu tracei, depois de ter entrado, essa bendita linha de tendência de alta aí nesse canal. Aí eu falei, puta que pariu, eu não devia ter entrado, não devia ter entrado, não devia ter entrado. Enfim, assim que o mercado voltou positivo, zerei na mão, né? Eu entrei, ele começou a voltar, eu falei, puta que pariu, não devia ter entrado. Entrou, eu zerei na mão a operação. Ele foi e buscou o alvo, né? E aí depois lá em cima, já é ao vivo que não é ao vivo, né? A operação que ainda estava rolando, né? O mercado ele continuou lá, continuou acreditando na tendência. Ele inverteu o Renko ali acima da linha do canal, né? Pouquinho acima ou no limite. Eu já não devia ter entrado porque eu entrei anteriormente. Me arrependi, falei, puta que pariu, por que eu não esperei romper, confirmar alguma coisa, né? Mas enfim, eu fiz a entrada aí nesse ponto também, com stop de 11 pontos ali, ó, abaixo do pavio, do candle, do box de inversão. E bora lá adiantar agora para ver como desenrolou essa operação. Eu peguei a gravação dela aí. Aí a operação que estava aberta, eu até coloquei um comentário lá, as setas lá, 11h38 da manhã. Eu opero até o meio-dia, geralmente, né, se eu tiver com uma posição aberta e tiver tempo. Aí eu acompanho o desenrolar dela.
Nesse momento eu tive a ideia de, independente do sinal, né? Escrevi aí, hoje não tomo mais risco. Não faço mais nenhuma operação, só esses 11 pontos que estavam em aberto aí que seria o meu risco. Falei, porra, se enrolar demais, coloquei até um timer aqui, falei 5 minutinhos. Se enrolar demais, eu zero na mão. Devia ter feito, né? Ter colocado aí. Chegou a dar 70, 7 pontos, 8 pontos aí. Quase 8 pontos. Não, chegou a dar 8 pontos. Devia ter colocado no bolso. Mas enfim, assim não o fiz, né? Mas como eu já falei, quando ele atingiu 8 pontos, ele já traz a operação aí pro 0 a 0. Então vocês vão ver que por mais uma vez ele foi lá, né, acionou nesse momento aí que atingiu lá os 8 pontos. Acionou break-even, né, nesse momento que eu falei, porra, vou zerar na mão, né? Já tava 20 para meio-dia, falei, põe no bolso, 55 pila ali, chegou a dar um pouquinho mais. Mas falei, bom, já protegeu, né? Então paciência. E aí vocês vão perceber que ele voltou e tirou a gente aí no 0 a 0. Literalmente no 0 a 0, né? Porque ele deu uma pancada, pulou até um tique ali, tirou exatamente na mesma posição. Então desta forma finalizo a semana, o último pregão da semana, aí, dia 23/9/2022, com 65 de lucro no dólar e 368 no índice. Baita de um resultado, né? Lembrando que o nosso lucro sempre será proporcional ao tamanho do meu capital, do nosso capital, não é? Do seu capital. Então, para quem acompanha sabe que o mínimo que eu recomendo para utilizar o setup aí, o operacional gás no índice é de R$1.000 por contrato se você for mais arrojado e 2.000 se for mais conservador. E para o dólar, o que eu vejo, tá? Não existe o certo ou errado, o que eu vejo como ideal é de no mínimo R$3.000 por contrato. Por quê? Para você ter uma margem bem folgada, bem confortável, para absorver os dias de stop que vão acontecer, faz parte, né? Como o Edu Moraes fala, se você não estiver disposto a pagar o pedágio, nem vem. Porque o stop é o pedágio e faz parte, você tem que pagar ele para poder ter direito a também tirar dinheiro do mercado. Então vai acontecer porque a gente trabalha não com certezas e sim com probabilidades, com expectativas de eventos acontecerem, né? Então por quê? Porque Down já dizia, né? Topos e fundos descendentes venda, né? Rompeu um fundo, você vai vender com stop em cima do outro fundo, do último topo, e com a esperança de que ele continue naquele movimento. Ou seja, você tem a esperança, a expectativa de que um evento se repita, né? Certeza nós não temos. Né? Se a gente tivesse certeza, o mercado não existiria, né? Se tivesse uma fórmula mágica. Porque todo mundo ia saber a hora exata de comprar ou de vender. Até o momento que gravo esse vídeo aqui, 13 horas e 14 minutos, do dia 23/9/22. O mercado chegou a subir aí, e deu uma máxima aí no 525650. E o nosso alvo estava lá no 525750, né? Então, se eu não tivesse protegido fora da hora, horas e horas depois, né? 1 hora e pouco depois, teria atingido o nosso alvo aí que tínhamos deixado. Mas se no mercado não existe, então o que me resta fazer é, se essa proteção antecipada está me incomodando, ou aumentar o meu tick aí para proteger, para acionar o break-even, que já fiz isso na estratégia, entrei na configuração e mudei para 10 pontos e meio, acho que foi isso mesmo. 10 pontos e meio? Não, quanto foi? Isso, 10 pontos e meio, ou seja, só vou proteger agora após 3 box, né? Candle é box, tanto faz o nome que chama, mas o certo é box tijolo, que é o Renko, né? Beleza? Então, neste momento, ele foi lá, buscou a máxima. Não, ainda não mudou nada. Então, eu não teria
atingido o alvo, mas já está bem próximo do lado dos 200%, onde eu acreditava que o mercado fosse. Tranquilo? Então, vou finalizar aí, para já estar longo de novo, né? Mas paciência, com 2 ativos aí mostrando, vão ficar vídeos mais longos mesmo. Então é isso daí, vou ficando por aqui, né? Pedir aí mais uma vez, quem puder, deixa o like, se inscreve, ajuda bastante. Como eu falei, tendo uma visualização ou 2, 3, não importa quanto, continuo fazendo os vídeos porque eu gosto de gravar os vídeos. Uma coisa que comecei com uma ideia, hoje também tem outras ideias complementares para os vídeos, né? Mas o foco maior é divulgar o operacional, né? Mostrar que muito mais importante que qualquer seja o setup, qualquer seja o operacional, o mais importante é a disciplina, é de você proteger o seu capital, né? Porque o day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Então nesse mercado você só pode colocar o dinheiro que você possa perder, estudar bastante, porque não tem dinheiro fácil, não tem almoço grátis, né? Se você não estudar muito, você vai se estrepar. Cuidado com falsas promessas, né? Não é fácil, como repetindo, né? Não é fácil, mas é possível, né? Não sou um trader profissional, sou iniciante, então se falei alguma bobeira no decorrer do vídeo, quem tiver conhecimento aí, por favor, deixe seu comentário, também vai ajudar, né? Dizem que os comentários ajudam, então faça essa gentileza de clicar no botão. E finalizo hoje com mais uma vez falando sobre a gratidão, né? Então, 2 pessoas de carne e osso, né, que me apoiam bastante. Meu primo Luan Antunes me apoiou muito, foi o primeiro que apoiou. E um segundo cara que é sensacional, não conheço pessoalmente, conheci ele através do canal, onde ele se interessou pelo setup. Aí conversamos aí, sempre que dá, a gente troca um WhatsApp. É um cara que me ajuda bastante, me motiva bastante, que é o Leandro Moura. Então, agradecer, né, que Deus continue abençoando nossas vidas, né, porque temos que ser grato por tudo, e só por estar no mercado já temos que ser grato, porque tem muitas pessoas que eu conheço que já até comentaram alguma coisa no canal, que gostaria de estar operando, porém não tem capital para tal, né? O que tinha colocou e quebrou, e agora está levantando, continua na lida aí para levantar um capital e colocar no mercado e voltar a operar. Então é isso, é gratidão, né? Sempre ao mercado. O mercado ele é soberano, ele vai pagar o dia que ele quiser pagar, e o dia que ele quiser tomar, ele vai tomar, não tem o que fazer. Então vamos respeitar o mercado, respeitar os sinais que ele dá, e respeitar o dia que ele bater na gente, tomar o nosso dinheirinho. A única coisa que a gente pode fazer de melhor é limitar a nossa perda e falar, olha, mais que isso eu não aceito perder. Chegou naquele limite, você para. Volta no outro dia, volta na outra semana, vai ter mercado, mas você tem que estar tranquilo, né? Só venha para frente do computador, sabendo o que vai acontecer, quais são os gatilhos que vai te fazer entrar numa operação, né? Eu usava direta de forma limpa, né? Só o setup, mas peguei meses aí um pouco ruins que desanimou um pouco, né? Mesmo ainda estando positivo no longo prazo, falei, porra, eu tenho que ver uma forma de tentar filtrar. Então, não é apenas o sinal, mas observar as regiões. Então eu sei mais ou menos o que vai acontecer para eu poder entrar numa operação. Ele tem que dar o sinal e não pode ter nenhum tipo de suporte ou resistência na frente, né, para tentar buscar isso daí. Então, não aperte o botão se você não tiver tudo definido. O que vai te fazer entrar na operação, o seu alvo, quando você protege, qual que é o seu stop. Porque se você deixar isso para resolver na hora, cara, e vocês vão ver aí num vídeo do começo desse mês aí que eu saí totalmente do meu gerenciamento. Fiquei puto porque eu perdi dentro do aceitável, o meu limite de perda máxima é dos 600 pontos. Mas eu fiquei puto porque fugi de todo o meu controle emocional naquele dia e fiz tudo que eu falo que não é para fazer, né? Que é para não sair da estratégia, não sair do operacional, ter disciplina. E aquele dia eu fiquei putaço mesmo, nervoso. Não por perder, porque perder no mercado faz parte, mas por ter perdido por idiotice minha. Se eu tivesse feito o planejado, eu ia sair com prejuízo naquele dia, mas 60% menor, né? Era para ter perdido só 200 pontos, é isso mais ou menos, se eu não me lembro, se eu não me engano, e acabei perdendo os 600.
Ficou um vídeo longo pra cacete, deve ser chato, ou não, né? Eu gosto, eu já peguei, tem vídeos que eu assisto desses caras aí, do André Machado, como eu já falei, né, que também sou grato a eles que não me conhecem, mas sou grato também pelo conteúdo. Eduardo Moraes, Marcelo Ferreira, Palex, Stormer, tem vídeo desses caras aí que eu já assisti 30, 40 vezes o mesmo vídeo. Que é sempre que você vai vendo, você vai pegando um detalhezinho diferente. Enfim, é isso daí. Então, mais uma vez, obrigado, Luan. Obrigado, Leandro. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês, com essa positividade de vocês aí, possam receber as bênçãos em dobro. E para todos aí que acompanham, obrigado. Não desistam. Se afaste das pessoas que jogam para baixo, que vão falar que você não consegue, que isso é sorte. Não, não é. Tem fundamentos se você estudar. Não é fácil, mas se estudar é possível, tá? Mas tem que ter em mente que é o seguinte, cara. Você não vai ficar rico da noite pro dia. Seu lucro vai ser proporcional ao seu capital. Então você vai vir aqui com R$1.000 para operar. Saiba que se você fizer R$100 no mês já é maravilhoso. Você está falando em 10% do capital. É possível fazer mais, sim. Mas vai devagar. Então se fizer... Porra, se fizer R$100, R$50 no mês, falando em percentual, é maravilhoso, né? Óbvio que R$50 você não consegue viver, né? R$1.000, dependendo de como você toca a sua vida, né? Se você tem família, casado, tem filho, você não consegue viver. Mas aos poucos, né? Primeiro aprende a fazer com um pouquinho, depois você vai aumentando o seu capital, e aí você começa a ver resultado. Tá? Mas não cai nessa ilusão de que com R$500 você vai operar e vai ficar milionário. Não, não vai, cara, não vai. Até existem estratégias que te levam a isso. Que é possível, né? Vamos dizer assim. Mas pouco provável. Essas estratégias que você arrisca muito com pouco de margem, né? É o que te leva ao fracasso. Porque vai dar muito certo, mas o dia que der ruim vai dar muito ruim. Eu também caiu esses de ontem, caiu um vídeo lá como recomendado para mim de um trader, não lembro o nome dele. Operando ao vivo, lá são 4 horas de vídeo. Cara com lucro lá de 20 mil. Começou o mercado voltar e ele colocava várias ordens de venda para sair com 2, 3 pontos, sei lá. Ele já vendia e já te saía da ordem. Enfim, resumindo a história, porque também está acabando aqui o vídeo. O mercado começou a subir. E subia. Quanto mais subia, o cara ia jogando lá contratos e mais contratos. Na boleta aparecia lá, de repente, que ele estava vendido lá. Tinha mais de 3.000 contratos ele vendido. E o mercado subia, ele continuava vendendo. Ele chegou a ficar com mais de $500 mil de prejuízo. E aí do nada o mercado bateu, foi a favor da venda, executou alguns contratos. Aí ele me saiu com 54 mil de lucro. Que para mim não é lucro, para mim é prejuízo, derrota, né? Porque você expor $500 mil para ganhar 54 mil, desculpa, mas o cara desse não sabe operar, né? Quem sou eu para falar, né? Mas então vai devagar, cara. Vá com estratégias que caibam no seu bolso. Dizem, né? A tendência é sua amiga. Então não tenha dúvida que o stop é o seu anjo da guarda. Não opere, pelo amor de Deus, sem stop. Faz análise. Entrou. Voltou contra. Estopou, inverteu a direção do mercado. Paciência. Você fez o certo. Estuda mais para avaliar se foi realmente um movimento do mercado ou se você errou. Voltou, violinou. Foi a seu favor? Opa, tenho que recalibrar o stop. Talvez eu esteja colocando o stop no lugar errado. É óbvio que eu trabalho com stop financeiro, né, da forma como eu opero. Mas não tenha dúvida que o stop técnico ele é muito mais interessante. Tranquilo? Então é isso aí. Uma excelente semana, final de semana a todos. Espero que todos tenham prosperado muito essa semana. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.